E o Corinthians prepara para esse sábado a segunda investida em Mano Menezes. O vídeo de hoje do canal do Nicola te atualiza sobre as negociações e a busca alvinegra por um treinador. Quero te falar também sobre o Palmeiras, com a notícia de que o Verdão tenta renovar o contrato com o Abel até 2027. E Alexandre Pato vai jogar no São Paulo? Antes de gravar o vídeo, conversei com uma pessoa do staff do atacante e fiz essa pergunta. Preciso te atualizar também sobre o Flamengo, possibilidade de renovação do contrato do Gabigol, as últimas do Cruzeiro, com um número que chama bastante atenção em relação à dívida. Tem também novidades do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Antes, deixa eu só me apresentar. Jorge Nicola, jornalista esportivo, e a missão por aqui é deixar você por dentro das últimas do seu time do coração. Para não perder nada, aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative as notificações e vem fazer o vídeo comigo. Bora contar que todo esse conteúdo é um oferecimento de 1xBet. Tô colocando na tela 5 partidas do Campeonato Brasileiro desse sábado. Tem Curitiba e São Paulo, para mim dá empate ou vitória do São Paulo. Fortaleza e Fluminense, empate ou vitória do Fluminense. Palmeiras e Corinthians, o grande clássico do fim de semana, para mim dá Palmeiras. Tem ainda Red Bull Bragantino e Cruzeiro, vou no Red Bull Bragantino. E Santos e América, jogo que pode determinar a queda de Odair Hellmann, vou no empate. Para você mostrar todo o seu conhecimento futebolístico e aproveitar essas dicas minhas, só pegar o link que está no comentário fixo, faça seu cadastro e não esqueça de usar o código Nicola para ter direito a 100% de bônus no valor do seu depósito. Combinado? Bora começar o vídeo com o tradicional giro de notícias e a primeira informação vem do Peru. Thiago Nunes pediu demissão nessa sexta-feira do Sporting Cristal. Depois de mais um empate, o time dele não vence há 6 jogos. Muita gente inclusive imaginou que o Thiago teria pedido demissão para assumir o Corinthians. Não é isso. A situação para ele lá não estava boa, especialmente com o Yotun. O treinador brasileiro e o jogador peruano discutiram feio. Quase foram às vias de fato e não sobrou outra opção ao Thiago Nunes do que não pedir demissão. Bora falar também sobre a venda da SAF do Galo. Cheguei a contar para vocês ao longo da semana que o negócio estava bem avançado, em vias de acontecer. O pessoal da Rádio Itatiaia trouxe informações que complementam essa informação. A proposta que será apresentada ao Conselho Deliberativo é de 1 bilhão e 800 milhões de reais pelo repasse de um percentual de 51% ao Peter Griff, além do repasse também da Arena MRV e da Cidade do Galo Centro de Treinamento. Nesse valor de 1 bilhão e 800 milhões, 1 bilhão e 400 ficarão sob responsabilidade do Peter Griff, os 4 R's vão ser responsáveis por 400 milhões. Eles já aportaram 300, vão colocar mais 100 milhões de reais e essa deve ser a operação da Sociedade Anônima do Futebol do Galo. Preciso te atualizar também a respeito de Rafael Ramos, lateral direito português do Corinthians, que vai completar nesse sábado, diante do Palmeiras, dos últimos 10 jogos, ele não esteve em 9. Todos por opção da comissão técnica e ninguém do Corinthians até agora se posicionou ou pronunciou sobre a situação. Por falar em clássico, queria contar para vocês que desde que o Abel estreou no Palmeiras contra o Corinthians, o rival se tornou um freguês. São 9 jogos, com 5 vitórias do Palmeiras, 3 empates e só uma vitória corintiana. O Abel tem 67% de aproveitamento dos pontos no derby, com direito a uma vitória por 4-0 e outra por 3-0. Para fechar o giro de notícias, preciso te contar que Pedrinho BH, o eterno parceiro do Cruzeiro, registrou arrecadação de 14 bilhões de reais com sua rede de supermercados, os Supermercados BH, na temporada passada. Esses números foram divulgados nas últimas horas. Crescimento de 26,6% em relação a 2021, quando a empresa havia faturado também bastante bem, na casa dos 11 bilhões de reais. Fico me perguntando se não daria para separar 1 bilhãozinho para ajudar o Cruzeiro, embora ele já tenha ajudado bastante, né? Bora falar agora sobre Abel Ferreira e a história de que ele pode renovar seu contrato até 2027. Antes, só uma contextualização. O Abel já é a figura do futebol brasileiro em toda a história com maior salário. Nunca ninguém recebeu tanto no Brasil quanto ele. 2 milhões e 800 mil reais por mês. O atual contrato vence em dezembro de 2024, ou seja, nem haveria tanta necessidade assim da prorrogação automática desse contrato.
A multa rescisória para tirar o Abel hoje gira na casa dos 60 milhões de reais e ela vai decrescendo conforme se aproxima do fim do vínculo. Essa especulação sobre a extensão do contrato, na minha opinião, tem muito a ver com a Leila Pereira já começando a trabalhar a reeleição. Assim como o contrato do Abel se encerra em dezembro de 24, o mandato da Leila também, e a presidente Alviverde já declarou sua intenção de estender esse mandato por mais 3 temporadas. E o Abel pode entrar como um grande trunfo eleitoral. Ela adora dizer, e é verdade, que tem uma relação excelente com o treinador português. Paulo Massini, jornalista que trabalha com futebol, trouxe a notícia de que o Abel aceita conversar sobre essa extensão do contrato até 2027. Fizeram uma primeira consulta e ele disse, não, podemos se sentar à mesa para conversar sim. O Abel gostaria de ter um plano de carreira ainda mais definido. A minha pergunta para vocês é, qual a necessidade de ter contrato com o técnico até 2027? Enfim, use espaço para comentários, estou curioso para saber a sua opinião. Quero responder agora sobre Alexandre Pato no São Paulo. Essa pergunta é repetida todos os dias nas lives aqui do canal e em bastante quantidade. O que eu fiz? Mandei mensagem para um dos representantes do Alexandre Pato. E aí, vai ficar no São Paulo? Vai assinar esse contrato? Só para lembrar, o Pato não joga desde agosto do ano passado, quando sofreu uma lesão no joelho. Passou por cirurgia em setembro e vai precisar de mais uma semana para estar totalmente liberado. Esse prazo, inclusive, foi revelado por essa pessoa com quem conversei. Eu perguntei, e aí, a renovação não, o acerto com o São Paulo vai acontecer? Ele está fazendo tratamento no Refis do São Paulo, tem participado dos treinos, tem chance dele assinar esse contrato e permanecer de forma definitiva? A resposta foi de que as conversas estão sendo dadas, abre aspas, em passos curtos, fecha aspas, mas elas seguem acontecendo. A ideia do São Paulo é ver como é que o Pato termina essa recuperação e dá ao Dorival Júnior um tempo para que ele possa avaliar se o Pato terá utilidade ou não. Importante destacar que nessa sexta-feira o Tricolor anunciou a dispensa do Pedrinho, jogador de lado de campo que havia sido contratado do futebol russo. Ele estava por empréstimo até dezembro, se envolveu num problema com a ex-namorada que o acusou de agressão. A justiça, num primeiro momento, até pareceu estar ao lado do Pedrinho. São Paulo optou por dispensá-lo. Pedrinho, inclusive, soltou uma nota reclamando do comportamento do São Paulo, disse que treinou normalmente durante a semana e que o São Paulo sabia da inocência dele. Prometo ficar de olho nessa história de Alexandre Pato. Acho, e é só uma impressão, que no final das contas ele vai acabar se acertando com o Tricolor, com um salário baixo, um fixo pequeno, e o restante atrelado a desempenho com gols, partidas e tudo mais. E você, renovaria ou fecharia um contrato com Alexandre Pato? Use o espaço para comentários e deixe sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre Gabigol, outro assunto que envolve renovação de contrato. Gabigol tem vínculo com o Flamengo até dezembro do ano que vem. E nas últimas horas tem muita gente afirmando que o Gabigol já iniciou tratativas para a renovação do seu contrato com o Fla. O que eu fiz? Entrei em contato com uma pessoa do staff do Gabigol e perguntei, existem conversas? Está rolando negociação? E a resposta foi a mesma que eu obtive coisa de 10, 15 dias atrás. No fim do ano passado, de forma bem básica, uma pessoa do Flamengo procurou o representante do Gabigol e perguntou se havia interesse em renovar. A pessoa disse que sim e nunca mais tratou-se sobre o assunto. Ou seja, nesse momento, finalzinho do mês de abril, início do mês de maio, não existe qualquer conversa para a extensão do contrato do atacante. E, para mim, isso é um grande equívoco. Se o Flamengo deixar para renovar o contrato com o Gabigol no último ano, ou seja, na próxima temporada, vai encontrar enormes dificuldades, porque o Gabigol vai chamar a atenção de clubes, inclusive da Europa, que é um velho sonho dele. Ter a oportunidade de sair de graça renderia ao Gabigol, sob os olhos de clubes europeus, propostas bastante significativas. Dessa maneira, se o Flamengo não correr e renovar por agora, vai correr o risco de perder um investimento de 16 milhões e meio de euros, feito quando da sua contratação junto à Inter de Milão, com um detalhe, o Flamengo ainda tem mais 30 milhões de reais a serem pagos à Inter. Seria um baita equívoco, né? Perder um cara do potencial do Gabigol de graça. Chama logo o cara, o representante do jogador para renovar. Não, tem umas coisas no Flamengo que, enfim, eu queria saber a sua opinião. Você acha que o Flamengo está certo em não renovar? Deixa para renovar mais para frente, correndo o risco de não se acertar? Ou pode perder o Gabigol que não há problema? Estou curioso para saber a sua opinião, beleza? Bora falar agora sobre a dívida do Cruzeiro atualizada depois de reunião do Conselho Deliberativo que ocorreu nessa sexta-feira.
Cruzeiro ultrapassou a marca de R$ 1 bilhão de dívida. O número exato é 1 bilhão e 59 milhões. No fim do ano de 2021, quando da última atualização eram 972 milhões de reais. Com um detalhe importante, e desse 1 bilhão e 59 milhões de débito de pendências, 384 milhões de reais da dívida são a curto prazo, ou seja, com vencimento dentro de um período de um ano. E aí, para vocês entenderem um pouquinho do que representa esse número, vale a lembrança de que na Série B, no ano passado, a receita cruzeirense foi só de 132 milhões de reais. É óbvio que com o retorno do time à primeira divisão, essa receita vai crescer bastante. Mas a realidade do Cruzeiro no ano passado, já sob o comando do Ronaldo Fenômeno, era de um clube capaz de faturar 132 milhões com uma dívida superior a 1 bilhão de reais. Se eu falei que 384 milhões da dívida são a curto prazo, 715 milhões de reais são a longo prazo. A saideira sobre a raposa, ainda sobre esse assunto. Cruzeiro tinha, no início do ano passado, quando o Ronaldo preparava-se para assumir a SAF, 562 funcionários. No fim do ano passado, eram só 147 funcionários. O que eu quero dizer com isso? Ronaldo conseguiu ser capaz de fazer o clube continuar sendo eficiente com muito menos funcionários. Ele demitiu mais de 2/3 dos funcionários, ou seja, o Cruzeiro operava e funcionava com muito mais gente do que precisava. Bora fechar o vídeo para falar sobre o Corinthians, mais especificamente sobre Mano Menezes. Vocês souberam primeiro no canal do Nicola, na manhã dessa sexta-feira, que o Corinthians havia ouvido um não do Tite. Tite recebeu pela terceira vez nos últimos meses uma proposta para assumir o timão e disse que não poderia aceitar esse convite. Ele quer trabalhar na Europa, nada tem a ver com a esposa dele. Depois disso, diante do não acerto com o Tite, as negociações passaram a ocorrer com o Mano Menezes, que tinha jogo importante para ser disputado na quinta-feira. O Inter conseguiu a classificação nos pênaltis contra o CSA para as oitavas de final da Copa do Brasil. Primeira investida do Corinthians no Mano, pelo menos serviu para mexer com o treinador. Desde que ele foi contratado pelo Colorado, o Mano teve 4 ofertas para deixar o clube. As outras todas haviam sido descartadas na hora. Essa acabou por balançar o treinador, que levou o caso à diretoria. Ontem, sexta-feira à noite, tanto o Mano quanto a diretoria do Inter descartaram qualquer possibilidade de rescisão do contrato, mas eu diria para vocês que ainda vai haver uma nova investida corintiana em relação ao Mano nesse sábado. O Mano ganha no Internacional 500 mil reais por mês. É um dos menores salários dos últimos tempos na carreira do Mano Menezes. O Samir Carvalho chegou a publicar que o Inter deve 2 meses de salário ao Mano. Consultei antes de gravar o vídeo, na manhã desse sábado, uma pessoa que trabalha com o Mano. A pessoa garantiu que não há nenhuma pendência do Colorado. A multa para tirá-lo do Internacional é de 1 milhão de reais. Esse valor equivale a 2 meses do salário. Para completar, entre torcedores do Internacional existe uma insatisfação em relação ao trabalho do Mano. O time foi só semifinalista do Campeonato Gaúcho, quase foi eliminado na terceira fase da Copa do Brasil para o pequenino CSA. Tem também uma campanha que não deslancha na Libertadores e no Campeonato Brasileiro, mas quando o clube interessado é o Corinthians, o índice de rejeição do torcedor colorado passa a ser gigante. Um dos problemas em relação a essa negociação pro Timão é que se o Mano for ao Corinthians deixando o Internacional na mão, é possível que ele nunca mais volte ao Beira-Rio. O torcedor do Internacional não gosta do Corinthians, vê o rival, vê o Clube Paulista como um dos principais rivais. A tendência é que tenhamos novidade nesse sábado. O Corinthians precisa fechar com o Mano pela falta de treinadores. Já o Inter afirma que, embora o Corinthians queira, não vai conseguir. Prometo, assim que tiver qualquer novidade, voltar aqui em caráter de urgência para deixar você super bem informado. Beleza? Curtiu o vídeo? Deixa like, se inscreve no canal. A gente volta. Abraço, tchau!